Recentemente a gente teve lançado aí um estudo, né, de uma entidade chamada Associação Brasileira Online to Offline. É uma entidade que reúne mais de 140 plataformas digitais e o Instituto Cordial, né, nessa parceria, apresentaram os resultados de um estudo chamado Potencial de Ampliação do Espaço Público para as Pessoas. A gente está sempre falando em intervenções em grandes cidades, né, para melhorar o trânsito, por exemplo, né, para diminuir o tempo de deslocamento de carro. Aí muito se fala também em bicicleta, né, ampliação das ciclovias, das ciclofaixas, e aqui a gente está falando da movimentação para as pessoas, um levantamento que traz um dado que é o seguinte: que São Paulo tem espaço para ter mais calçadas, para, enfim, ter mais passeios aí para as pessoas. A gente vai entender um pouco desse estudo, saber como é que estão as calçadas de São Paulo, porque temos na linha o Luiz Fernando Meyer, que é diretor de operações do Instituto Cordial. Luiz Fernando, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia Ivan, bom dia Sandro, bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, imagino que esse estudo seja ali um ponto de partida, né, para que a gente possa ter políticas públicas voltadas para esse deslocamento, né, o deslocamento das pessoas. O que você pode destacar a priori? Imagino que seja um levantamento bem extenso, mas em relação à situação das calçadas da cidade de São Paulo e sobre essa possibilidade de ampliação, né? A gente está falando só de ampliação ou está falando também de políticas para que as atuais sejam passeios melhores, né? O que a gente tem de reclamação de ouvintes, né? Chama atenção, né? Calçada esburacada, ou às vezes não tem nem calçada porque alguma casa invadiu, quer dizer, são mil problemas, né, envolvendo aí o passeio. Perfeito. Esse estudo que a gente desenvolveu no Instituto Cordial, em parceria com a Associação Brasileira Online to Offline, que agora chama Movimento Inovação Digital, inclusive, que é uma atualização bastante recente, e a gente mostrou que, mesmo nos lugares onde a gente tem a calçada com a largura mínima recomendada por lei, que é muito estreito já, que tem 1,90 m, que é recomendado 1,90 m de largura, mesmo nesses lugares a gente tem só readequando a largura das faixas de rolamento ali, né, no asfalto, no espaço asfaltado, a gente conseguiria aumentar um espaço tanto para o passeio, seja de calçada, ou colocar ciclovia, colocar ciclofaixa, outros equipamentos urbanos nesses espaços, um espaço equivalente a 20 vezes a área do Parque da Luz, ou 1,5 vezes o Parque do Ibirapuera, uma área que é equivalente a 227 hectares, que é bastante espaço. E a gente sabe que na cidade de São Paulo a gente tem calçadas que são muito estreitas, historicamente construídas de uma forma a priorizar o trânsito de veículos, dos automóveis e não dos pedestres. Então a gente tem 40% das calçadas de São Paulo tem até 1,90 m. Elas estão abaixo do limite mínimo recomendado pelos manuais e abaixo do limite mínimo definido por lei. Porque dentro desse 1,90 m a gente tem 1,20 m para a circulação de pessoas, para a gente não ficar trombando com as pessoas indo e vindo, né? Uma pessoa indo, uma pessoa voltando, e 70 centímetros para poste, árvore, lixeira, mobiliário urbano de forma geral. Então a gente tem um desafio, de fato, para melhorar esse espaço, e quando a gente tem um declive muito grande, você estava falando de perdizes, né? Perdizes que você falou, se não me engano, a gente tem realmente ali, é um bairro que tem grandes morros, né? E você tem, só que é um bairro que tem larguras de calçada que são razoáveis até. Então você consegue ter menos degraus. Quando você tem uma calçada muito estreita e você tem declives muito grandes, e a gente tem vários bairros de São Paulo tem essa característica, você acaba tendo que andar até tendo que andar pelo asfalto, que é muito inseguro. A gente não recomenda que as pessoas façam isso. Mas é um desafio aí, tanto alargar as calçadas, então é bom saber, agora o estudo mostra que a gente tem espaço para fazer isso, quanto desenvolver essas políticas que a prefeitura vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos vários anos, de melhorar alguns pontos, pelo menos. Mas aí a gente tem 18 mil quilômetros de rua para qualificar em São Paulo, e são muitas calçadas, é uma política que tem que ser de médio e longo prazo também. É bom que ele, antes, rapidinho, é bom que ele fale isso, porque assim, é um desafio grande, mas ao que parece, dá para fazer com o que já se tem, né? Não é uma questão de derrubar o que tem e fazer novas calçadas e tal, embora seja muito, o espaço seja muito grande, dá para fazer já com as políticas que já são implementadas na cidade e com as calçadas que já existem. Mas fala aí, Sandro. Eu ia falar, antes da gente detalhar um pouco mais do que pode ser feito, que tipo, pode ser parklet ou é só alongar a calçada, queria entrar num outro ponto, Luiz, que
Divide opiniões, a gente fala sobre isso de vez em quando aqui. Eu acho que há muitas pessoas, pelo menos eu penso dessa forma. Eu tô no próprio site da Prefeitura de São Paulo, diz isso, abre aspas, a manutenção das calçadas é uma responsabilidade do proprietário ou responsável pelo imóvel lindeiro a ela, fecha aspas. Ou seja, se eu tenho ali, eu moro num apartamento, o conjunto ali dos condôminos é responsável pela calçada em frente. Numa casa, numa loja comercial, cada um tem que ser responsável pela sua calçada. Não fica mais difícil, e aí é lei, né? Não deveria ser o contrário, não deveria ser o poder público responsável até para dar um padrão, porque eu posso pegar a minha parte ali da calçada, fazer de um jeito, o cara do lado pode fazer de outro. A lei não joga a responsabilidade de quem não deveria ter essa responsabilidade? Alessandro, isso é um desafio histórico que pode parecer um contrassenso mesmo, né? Assim, de que a forma como a calçada é construída é responsabilidade do proprietário do imóvel que está ali na frente. Isso é uma questão histórica. São Paulo também cresceu. Isso é uma questão histórica porque isso existe há muito tempo, isso foi definido há muito tempo. A gente tem algumas avenidas, algumas vias principais na cidade que foram qualificadas pelo poder público, né? A gente tem a Faria Lima, a própria Paulista, grandes avenidas aí que são exemplos disso. As áreas centrais também, ali a gente tem os calçadões que foram também construídos pela própria prefeitura. Mas isso é uma coisa muito complicada. Como que a gente recomenda que isso seja lidado pelos moradores, pelos comerciantes ali da rua? Tem manuais para fazer isso, né? É melhor quando você constrói a calçada em parceria com os seus vizinhos ali de alguma forma. É uma questão que ainda eu acho que historicamente a gente vai ter que resolver. Eu acho que o poder público, ao longo do tempo, em algum momento, a gente vai conseguir transformar essa política para que seja responsabilidade do poder público, porque acaba virando meio que uma manutenção, uma construção meio sem responsável, assim, não à toa. A gente tem o proprietário muitas vezes preocupado com a calçada que está na frente da sua casa e que ela é muito diferente dos seus vizinhos e acaba formando aqueles degraus. Isso acaba dando vários problemas, especialmente em ruas locais, em ruas que são menores, né? Nas avenidas, e aí o poder público teve também ao longo dos últimos vários anos políticas de requalificação de vias que tem muita circulação de pedestre. E aí o poder público chega lá, a prefeitura chega lá, faz o projeto, melhora aquela calçada junto com os moradores daquela rua. Tem alguns exemplos aí também, a região ali do Largo da Batata, tem alguns bairros, algumas áreas que isso teve intervenção dessa forma. E também uma coisa importante de ressaltar que o estudo, ele, como você mencionou, ele foi até conservador na forma de entender a intervenção no espaço urbano, porque a gente não está nem dizendo de tirar espaço dos lotes fiscais, né, dos imóveis, nem reduzir a quantidade de faixas de rolamento na via. A gente está só estudando, o que o estudo trouxe foi uma readequação das larguras dessa faixa de rolamento, porque os manuais dizem, por exemplo, que você precisa de 3 metros de largura para a circulação de automóveis numa faixa de rolamento ali no espaço asfaltado. Só que a gente, pelos cálculos que a gente fez com o geoprocessamento da cidade inteira, dos 18 mil quilômetros da cidade, a gente viu que tem várias faixas que tem mais do que isso, que tem 3,20, 3,30. Então, o exercício do estudo se a gente ajusta essas larguras e reduz para 3 metros, quanto espaço que sobra, né? Então, a gente não está nem tirando espaço de estacionamento, esse estudo ainda não problematiza isso, e nem tirando, muito menos, espaço dos imóveis. É só um ajuste de desenho do espaço urbano, mas essa redistribuição desse espaço. Mas é isso que deixa a gente bravo, né? Mas em saber que existem tantas reclamações e problemas também nesse sentido, né? De não ser algo padronizado. Muitos ouvintes estão comentando sobre isso aqui. Bom, você fica ali, como é que é o termo que você falou? O imóvel lindeiro, né? Isso. Que é aquele imóvel às margens da via pública. Se cada um tem a sua responsabilidade, obviamente a gente não vai ter um padrão, mas o que deixa a gente bravo é que é ruim e existe um modelo fácil, entre aspas, né? Nada é muito fácil, né? Com burocracia e tudo, mas dá para fazer, né? Basta vontade política. Um ouvinte até falando, né? Ele fala da rua Doutor Homem de Melo, justamente ali pertinho da casa do Ivan Perdizes, né? E diz, olha, a calçada não passa nenhum carrinho de bebê. Imagina uma cadeira de rodas. Ele diz que não adianta, sempre reclamaram com o prédio que fica em frente
que tem um canteiro enorme, a calçada pequenininha, e aí é isso, né? Você vai reclamar com o prédio que vai falar, olha, eu não vou consertar a calçada. Um quer botar cerâmica, o outro quer deixar como tá, o outro quer plantar grama. Vai falar, tá bom, reclama com o prédio, a responsabilidade é deles, ou seja, não resolve. Não, e o próprio estudo mostra que nessas vias, né, Luiz, que nessas vias onde a calçada é menor, é onde ocorre mais acidente de trânsito, né? Então, assim, muitas vezes esse número de acidentes não tem nem a ver com a situação da via onde os carros estão passando, mas tem a ver muito com o tamanho da calçada e os pedestres tendo que, como você disse, invadir ali uma área que é dos carros, né? Esse estudo agora que a gente lançou é o segundo de uma série de 3 que a gente está fazendo no Instituto Cordial em parceria com o Movimento Inovação Digital, e o primeiro estudo que a gente lançou, foi lançado mais no começo do ano, a gente mostrou inclusive que a concentração de sinistros de trânsito em relação à quantidade de viagens relacionadas por distrito na cidade é maior nas áreas periféricas, que são os distritos que têm calçadas mais estreitas e que tem também menos espaço asfaltado, então é onde a gente tem ruas mais estreitas, de forma geral, do que nas áreas centrais, onde tem o maior volume de tráfego, né? A gente tende a achar que as áreas centrais elas têm mais sinistros de trânsito, mas quando você vê a concentração de sinistros por viagem, ele é maior nas áreas periféricas, onde as calçadas são piores. Então, é importante que a gente saiba como sociedade, né, e aí os ouvintes também terem essa consciência de que a cidade de São Paulo é gigantesca. A gente fica mergulhado aqui na cidade, a gente não tem noção disso, mas é uma cidade de um porte absurdo. Então, ela foi construída ao longo de pouco tempo, proporcionalmente. Então, para a gente qualificar como política pública essas calçadas ao longo aí dos próximos vários anos, a gente precisa ter esse entendimento de como fazer isso, entender que o poder público ele precisa priorizar aonde ele vai fazer essas intervenções ao longo do tempo, e também os ouvintes saberem que tem manuais, né, que estão disponíveis também nos sites da Prefeitura. Tem o Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, que é um manual que foi lançado nos últimos anos, que é muito bom, uma referência no Brasil de manual de qualificação do espaço público. Então, eu recomendo muito que olhem. Enquanto a gente não tem uma política que dê conta de qualificar todas as calçadas da cidade, enquanto o poder público precisa ir priorizando onde tem mais circulação de pedestres, e eu imagino esperamos aí que ao longo das décadas a gente vá ter calçadas boas para todo mundo, e aí, como o ouvinte comentou, adequadas para os cadeirantes, adequada para os idosos, adequado para as crianças, que as pessoas não circulem pelo leito carroçável, ali pelo asfalto, para se expor a um atropelamento, expor a algum tipo de sinistro de trânsito. É importante que a gente tenha calçadas qualificadas para a segurança de todos, né? E isso é uma construção que, por enquanto, ainda é responsabilidade também de cada um, e aí, ao longo das décadas, cada vez mais a gente tem isso como uma política de Estado que qualifique as calçadas e alargue e priorize os pedestres, priorize os modos ativos, colocando ciclovia, ciclofaixa, estação de bicicleta compartilhada, parklet, como o Sandro também mencionou, que é uma intervenção que é muito bem-vinda, né? A gente tem exemplos muito bons aí na cidade também desse tipo de intervenção. Então é uma questão de mudar o paradigma de que até agora, até os últimos anos aí, a gente sempre priorizou o automóvel, e que a gente está cada vez mais, e a política pública está também cada vez mais priorizando os modos ativos, e esses estudos ajudam a entender que a cidade pode receber isso, tem espaço também para receber isso. E se no trânsito o maior cuida do menor, né? Que a prefeitura também possa fazer isso, né? E as pessoas, de modo geral, né? Começando a cuidar do pedestre e depois cuidar dos maiores. Mas é isso aí, ó. Quem quiser mais informações pode acessar lá o institutocordial.com.br, saber dos projetos, enfim. E eu agradeço muito aqui o Luiz Fernando Meyer, diretor de operações do Instituto Cordial, que falou um pouquinho com a gente sobre as calçadas da nossa cidade, que dá para fazer, né? Dá para mudar e melhorar aí a nossa condição. Luiz Fernando, obrigado, viu? Obrigadão, Ivan. Obrigadão, Sandro. Obrigadão, ouvintes. Muito bom dia. Até logo. Valeu, bom dia.